coisa interessante para vocês saberem, que muitas vezes a gente dá muita importância na internet, a gente fala de Globo News. Vocês sabem qual é a audiência da Globo News? Vocês sabem quantas pessoas tem neste momento, provavelmente, assistindo a Globo News? Alguém quer chutar aí no chat? A Globo News deve estar dando agora alguma coisa como 40 mil pessoas no Brasil assistindo eles. Eu não tô de sacanagem. Nesse momento devem ter, em todos os milhões de pessoas no Brasil, umas 40 mil assistindo Globo News. É muito. Bom, é menos do que no final das contas acabam assistindo Paulo Figueiredo Show. Nosso programa chega aí a 500 mil de pessoas, 1 milhão de pessoas, dependendo do programa, dependendo do corte, dos cortes, etc. Mas o programa em si, mais ou menos 200 mil pessoas de audiência, o programa. Entre X e os dois canais do YouTube. 200, 250, de novo, varia. Mas alguma coisa como 200 mil pessoas assistindo. Bem mais do que a Globo News. Então, às vezes, você sabe qual é a tiragem do maior jornal do Brasil, que deve ser a Folha de São Paulo hoje em dia? A tiragem desse jornal hoje deve ser alguma coisa como 100 e poucos mil exemplares. Hoje a Folha de São Paulo deve ter alguma coisa como 100 e poucos mil exemplares. Porque uma parte da tiragem não é de fato distribuída, etc, etc. Tem os jornais que encalham na banca. Estamos falando que deve chegar a 100 e poucos mil pessoas. Então, muitas vezes, a gente pega e superdimensiona o impacto que a velha mídia de fato tem. E isso explica o fato de hoje ter saído uma pesquisa da Tel, a maior que eu vi até hoje sobre esse assunto, mostrando como essa campanha de assessoria de imprensa em favor do tráfico de drogas dessas organizações terroristas está falhando miseravelmente. E já que hoje a gente está aqui num meio que feriado, eu fiz questão de parar um pouco para a gente analisar os números, para a gente fazer análise de alguns pontos, algumas páginas aqui. E eu vou começar a pesquisa, vou mostrar aqui na tela para vocês, na página 7. A página 7 pergunta assim: como você avalia o desempenho do governo federal na área de segurança pública e combate ao crime organizado? Repara que esse é um assunto onde o governo federal, o governo do Lula, toma merecidamente uma surra. Deveria tomar uma surra até maior. Olha a diferença entre o ótimo e bom, que somados dão 36,8%, e o péssimo, que são quase 48%. Estou fazendo aqui um arredondamento e vou fazer alguns arredondamentos aqui ao longo do programa. Então, só para deixar claro e crítico aqui que isso é um assunto que sempre lidera entre os assuntos mais importantes para os brasileiros e um grande calcanhar de Aquiles do governo Lula. Na página 9 dessa mesma pesquisa, a Atlas pergunta quais são as principais atividades das organizações criminosas como o PCC e Comando Vermelho, o que fazem essas organizações. E você percebe que dentro dos números que mais aparecem, apesar da gente chamar popularmente esses caras de traficantes, reparem, na prática, a população já não os classifica mais como traficantes. A principal, na verdade, metade dos brasileiros, aproximadamente, classificam, não eles como traficantes como a sua principal atuação, mas como infiltrados na política. Corrupção e infiltração na política é a principal atividade do Comando Vermelho do PCC. Acima do tráfico de drogas, 48,3%, dizendo que infiltração e corrupção, infiltração na política, são as principais atividades, mais do que o tráfico de drogas, que são 44,2%. Vejam como a sabedoria popular, como a população está esperta em relação a esse tema. E vamos ver onde está essa infiltração, segundo essa mesma pesquisa. Vamos para a página 13, para a gente, Gabriel. Coloca na página 13, curiosamente, 13, mas vamos lá, onde que está essa infiltração? A pergunta que a Atlas fez foi assim: quem mais contribuiu com o crescimento das organizações criminosas como o PCC e o Comando Vermelho no Brasil? Ou seja, quem é o campeão da responsabilidade por essa infiltração política e essa corrupção organizada por essas organizações terroristas? Segundo a população. Ora, em primeiro lugar, com cerca de 40%, está o judiciário. Os mesmos que deveriam estar colocando esses traficantes na prisão. Mas são aqueles que proibiram ações na favela, são aqueles que prendem velhinha, com supostas velhinhas golpistas, em vez de prender traficantes. São aqueles caras do Supremo Tribunal Federal. É aquele ministro do Supremo Tribunal Federal que era ministro da Justiça do Lula e que entrava na maré sem autorização. A população entende que a maior infiltração do Brasil está no sistema judiciário. Em segundo lugar, perto, com 36,3%, está sim o governo federal. Os governos estaduais, bem abaixo, 22%. Então a população enxerga onde está o problema. Isso é importante, eu sempre falo isso. A gente só consegue resolver problemas que a gente sabe onde estão e quais são. Nós não conseguimos resolver problemas que nós não conhecemos. E a população parece ter muito claro para ela qual é o problema. Inclusive, a população entende qual é a solução. Vejam, por exemplo, a página 11 dessa mesma pesquisa, onde perguntam qual é a medida que pode ser feita e que deve ser priorizada imediatamente para sufocar o PCC e o Comando Vermelho. Vejam, para 3 em cada 4 brasileiros, 75% do Brasil acham que a solução é o sufocamento financeiro. Mais do que o aumento das operações policiais, não adianta ter operação policial se não houver sufocamento financeiro. Se os MCs, se as lavagens dos postos de gasolina, se as Deolane, se os fundos de Reag e companhia continuarem livremente, não adianta só fazer operação na favela. Embora seja importante operação policial na favela e fora da favela, nas periferias e por aí vai. Mas 3 em 4 brasileiros considera que justamente a forma, que é a forma possível, graças à designação como terroristas, é a melhor forma. Agora, vejam, na página 15 tem um ponto que eu quero chamar a atenção a vocês, que é muito interessante. Segundo, a Atlas Intel pergunta: você já foi vítima ou conhece alguém que tenha sido vítima do narcotráfico e de facções criminosas em geral, como o PCC e o Comando Vermelho? Segundo o que a população responde, 11% da população já foi vítima do PCC e do CV. O que coloca aí pra gente, eu não sei quantos adultos tem no Brasil, a pesquisa é feita entre adultos, mas, grosso modo aqui, se você extrapolar que a criança também é vítima quando os pais são vítimas, você está falando aí de mais de 20 milhões de brasileiros tendo sido vítimas dessas organizações. Quando você pega as pessoas que não foram vítimas, mas conhecem alguém que foi vítima, você tem 46%. Só aí você tem mais da metade do país que já foi vítima, ou bem mais da metade, 57%, que já foram vítimas ou conhecem alguém que foram vítimas. E aí eu falo o seguinte: se 6 entre cada 10 brasileiros já sentiram próximo à ação dessas organizações,
Como é que alguém pode falar em soberania numa situação dessas? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Como pode se falar em soberania? Agora, vale aqui fazer mais um comentário, né? Se alguém precisa, dá para abrir essa pesquisa por região. Então, se alguém precisa de uma evidência de que pessoas mentem para pesquisa de opinião, olhem a página 16, e você vai ver na página 16, que é a divisão por votos na eleição de 2022. E vocês reparem que na opção não fui vítima do narcotráfico e não conheço ninguém que foi, 30% entre quem votou branco e nulo. Metade para quem votou no Bolsonaro. E o dobro para quem votou no Lula. É óbvio que isso é porque a pessoa mente na pesquisa para tentar influenciar a pesquisa. Não tem justificativa demográfica que explique isso. Isso é só uma curiosidade para vocês. Por quê? Qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é que os eleitores do Lula mentem que não foram vítimas do tráfico, ou os eleitores do Bolsonaro mentem que foram. Mas não há uma justificativa para essa discrepância, por mais que quem tenha sido vítima do tráfico tenda mais a votar no Bolsonaro do que no Lula. Mas isso tudo é um pequeno... Volta para mim aqui, Gabriel. Tela cheia. Isso tudo é um pequeno retrato do estado das coisas no Brasil. Né? Como que os brasileiros se sentem em relação ao estado das coisas do Comando Vermelho do PCC. Mas a Atlas foi além. Ela buscou especificamente como que o brasileiro viu a medida dos Estados Unidos, buscada pelo Flávio Bolsonaro, de designar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. E eu vou estressar isso novamente, que essa pesquisa aconteceu imediatamente após essa campanha gigantesca de relações públicas, de assessoria de imprensa de traficantes, que envolveu todos os veículos de mídia para tentar descredibilizar essa medida. No meio dessa campanha, o Atlas fez a pesquisa. Então deixa eu dar um spoiler para vocês. Eles falharam. A mídia falhou, o PT falhou miseravelmente em convencer a população que essa medida era ruim. E eu posso provar. Na mesma pesquisa Atlas Intel, vocês sigam para a página 18. Vamos para a página 18. Eu peço aqui para a Mica, me faz um favor. Manda essa pesquisa completa no grupo dos nossos patronos Gold, para que eles possam acompanhar e ver outros dados interessantes que eu não vou passar pela pesquisa inteira. Tá? Mas vamos para a página 18. Na página 18, é feita a pergunta direta para a população. Você aprova ou desaprova a decisão do governo dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas? Veja, 53,1% da população aprovam a classificação, mesmo depois dessa campanha da mídia, contra 44,7% que desaprovam. O que significa que, mesmo depois de tudo que a mídia fez, um percentual significativo dos eleitores do Lula aprovam essa medida. Mas o número mesmo mais impressionante nem é esse. Vamos para a página 24, que quando é demonstrado o impacto eleitoral da medida, como que isso afeta o voto do eleitor? A Atlas pergunta assim: você votaria em um candidato que apoia essa medida ou que é contra ela? Enquanto 50,8% dizem que votariam em um candidato que apoia a medida, no caso, Flávio, só 33,6% dizem que votariam em um candidato que é contra a medida, ou seja, o Lula. O que isso significa? Significa que, além de todo o benefício para a população brasileira, que é o objetivo primordial, essa designação é uma máquina de votos para o Flávio e um constrangimento até para os próprios eleitores do Lula. Vejam que só 1/3 dos eleitores dizem que isso influenciaria o voto deles nessa direção. Além disso, a pesquisa também teve um efeito maravilhoso para a diplomacia americana. Eu não vou ter tempo de responder um vídeo aqui do William Vac, vejam no meu X, porque eu vou tentar fazer o programa mais curtinho hoje, mas o William Vac gravou um vídeo revoltado, rasgando as calcinhas, e eu reputo o William Vac, achei um bom jornalista, é só desconectado da realidade, como a maioria dos jornalistas brasileiros. E ele ainda resolveu dizer hoje que a imagem dos americanos está queimada no Brasil. Será? Será? Dizem que a imagem dos americanos está queimada no Brasil. Será? Bom, segundo a página 32 da pesquisa Atlas Intel, você vai ver que esta já foi uma verdade. Porque algo que a designação como terroristas fez foi melhorar a imagem dos Estados Unidos no Brasil de forma avassaladora. Reparem, por exemplo, que em outubro de 2025, no meio das tarifas impostas ao Brasil, as tarifas morais, 52% dos brasileiros tinham uma visão negativa dos Estados Unidos contra 45% que tinham uma visão positiva. Ou seja, a visão líquida, que é a diferença entre os positivos menos os negativos, era de -7. Né? Então, -7 a imagem dos Estados Unidos, de saldo. Nessa nova pesquisa, como você pode olhar facilmente aí pelo gráfico, esse número se inverteu para a tristeza e desconhecimento do William Vac. Hoje, 50,5% dos brasileiros agora têm uma visão positiva dos Estados Unidos, ou seja, a maioria do eleitorado, contra 46,4% com visão negativa, o que faz com que a visão positiva líquida passe a ser de mais de 4 pontos. Ou seja, em alguns poucos meses, a gente teve uma variação da visão líquida americana no Brasil de 11 pontos percentuais no saldo líquido entre positivo e negativo. 11 pontos percentuais, para desespero do William Vac. Quem diria que a população brasileira ia aplaudir que alguém fosse contra o seu principal algoz? Quem diria? Exceto os jornalistas da velha mídia, que vivem num outro planeta. As pessoas falam: Paulo, mas você vive nos Estados Unidos, você está muito desconectado do Brasil. Olha, se eu tivesse desconectado do Brasil, eu ia errar em todas as minhas leituras. Tipo faz o William Vac, tipo faz o Lorival Santana, que é um cara que inventa um monte de notícia na cabeça dele e é o comentarista de política externa do William Vac. É claro que eu estar nos Estados Unidos, muitas vezes, permite que eu tenha uma visão mais acurada do que está acontecendo no Brasil. Mais acurada, muitas vezes, que pessoas dentro da própria campanha do Flávio. Porque outro ponto que a mídia bate o tempo inteiro, e tem político no Brasil que fica morrendo de medo. Morrendo de medo. Ah, meu Deus, as pessoas vão falar que está havendo interferência americana. Já vi até o Flávio preocupado com isso. Não tem essa preocupação, esse bicho papão de interferência na eleição americana é coisa da cabeça de jornalistas da CNN e da Globo News. Deixa eu dar uma notícia para vocês, políticos do Brasil, e vocês da mídia que querem fazer um comentário honesto. É uma notícia importante.
A população brasileira está cagando para a interferência americana na eleição brasileira. Cagando. E eu posso provar. Abra a página 47% da pesquisa, por favor, 47% da pesquisa, e você vai ver que 45,5% dos brasileiros não estão nada preocupados. Nada. Então você tem 45,5% que não estão nada preocupados, 6,9% que estão algo preocupados e 10% pouco preocupados. Soma aqui o nada preocupado com pouco preocupado com algo preocupado. Quanto é que dá isso? 45 mais 11, 56, com mais 7, mais os arredondamentos aqui. Dá para dizer o seguinte: 2 entre cada 3 brasileiros estão cagando para essa história. Cagando. Cagando. Essa coisa que faz a Manu Gaspar arrancar os cabelos, que faz o William Vac arrancar os pentelhos do sovaco, essas coisas que faz, meu Deus, que faz os políticos de Brasília. Não, isso vai pegar muito mal. Vão achar que os americanos estão interferindo no Brasil. Ah, meu Deus. Deixa eu dizer para vocês. A população está cagando. Assim como a população, infelizmente, estava cagando quando Joe Biden, de fato, interferiu na eleição brasileira em 2022. Aliás, eu quero que abra uma enquete aqui, produção, por favor. Enquete honesta, para você da audiência. Você está preocupado com a interferência americana nas eleições de 2026? Bota assim, bota 3 opções. Sim, não e tomara. Bota essas 3 opções aqui. Sim, não e tomara. Enquanto isso, vocês podem se manifestar no chat. E bota o chat aí na tela pra gente, Gabriel. Bota o chat aí na tela. Já começaram os tomara e os não estou. Bota sim, não e tomara. Eu quero ver o que a minha audiência acha. Olhem os números da pesquisa. Se você for mais a fundo, tá? E você for dentro desses nada preocupados, vejam o quão mais absurdo é o descasamento entre os William Vacs da vida e a população brasileira. Quando é separado por região, você vai pro norte e nordeste e eles dominam o segundo e o terceiro lugar dos que menos estão ligando para isso. Sendo que o Nordeste é justamente a região onde o Lula domina. Então, quando você pega a região onde o Lula tem mais eleitores, as pessoas estão ainda mais cagando para a tal da interferência americana. Esse fetiche, ai meu Deus, os americanos. Eu já disse que o problema de político da direita é que ele fica assistindo Globo News e achando que aquilo é o que o Brasil está discutindo. Achando que a porra da opinião do Otávio Guedes importa pro Brasil. Otávio Guedes não tem audiência nenhuma, meu Deus do céu.